TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é 4 de maio e você vai ver a seguir. Motorista de caminhonete capota na Serra de Petrópolis e 5 pessoas ficam feridas em outro acidente no Fazenda Inglesa. PF prende motorista com 235 quilos de drogas na Via Dutra. Trabalhadores ocupam as ruas de Petrópolis em corrida que celebra o Dia do Trabalho. Rio registra mais de 850 mil ações por violência doméstica em 10 anos. Agora, do Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O motorista de uma caminhonete capotou na tarde deste domingo na altura do quilômetro 84 da subida da Serra de Petrópolis. Também no domingo, 5 pessoas ficaram feridas após a queda de um veículo de um barranco. Já na madrugada desta segunda-feira, o motorista de um carro ficou ferido após cair com um automóvel dentro do rio Piabanha, na rua Bingen. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Petrópolis foram acionados para uma queda de veículo no rio Piabanha por volta de meia-noite desta segunda-feira. O homem de 35 anos, que conduziu o veículo, ficou levemente ferido e foi atendido no local e recusou prosseguir para uma unidade hospitalar. Já na madrugada de domingo, a queda de um veículo no bairro Fazenda Inglesa, em Petrópolis, deixou 5 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados às 4h20 da manhã para o atendimento da ocorrência na altura do número 1933, na estrada da Fazenda Inglesa. No local, as vítimas foram atendidas por equipes do SAMU e encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. De acordo com a concessionária Elovias, responsável pelo trecho, a pista de subida da Serra de Petrópolis foi totalmente interditada por volta de 2 horas da tarde de domingo por conta do acidente, para a atuação das equipes operacionais. As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a caminhonete ficou com 4 rodas para cima e, por conta do acidente, foi registrado cerca de 3 quilômetros de retenção. 20 minutos depois, por volta de 2h30 da tarde, a pista foi liberada. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros do veículo. E agora, trocando de assunto, tradicional no calendário da cidade, a corrida do Dia do Trabalhador movimentou Petrópolis mais uma vez. Neste ano, o evento bateu o recorde de participação e reuniu atletas e famílias em um grande momento de celebração. A largada aconteceu às 7h30 da manhã, em frente a um dos principais cartões postais da cidade, o Palácio de Cristal. O percurso seguiu por pontos tradicionais do centro histórico, como a Avenida Queller, a Rua do Imperador e a Praça da Liberdade. Ao longo do trajeto, o que se viu foi um clima de animação, incentivo ao esporte e a participação de pessoas de diferentes idades. O Palácio de Cristal foi o ponto de partida da corrida. Desde as primeiras horas da manhã, o local reuniu trabalhadores, famílias e participantes de várias idades, reunidos em um clima de celebração e incentivo à saúde. A edição de 2026 reuniu 2.000 atletas, o maior número já registrado. As inscrições esgotaram rapidamente, mostrando a força do evento no calendário esportivo da cidade. Aqui é aquele dia que nós consagramos todos os trabalhadores do nosso município. E você consagrar as pessoas, podendo promover lazer e a prática da atividade física e integração, é a nossa função como Prefeitura Municipal de Petrópolis. Para a cidade imperial, o evento vai além do esporte. A corrida reforça a importância da valorização dos trabalhadores e promove integração entre os moradores, movimentando também o centro histórico.
Parabenizar a todos mais uma vez, agradecer tudo que vocês fazem pela nossa cidade e é dessa maneira que a gente vai fazer a Petrópolis avançar. Obrigado a todos os trabalhadores e a gente segue trabalhando aí. Grande abraço. O vencedor em primeiro lugar da categoria masculina, João Marcos, participa da prova todos os anos e destacou que a disciplina na rotina de treinos e na alimentação foi fundamental para garantir o primeiro lugar, além de destacar a importância do evento para Petrópolis como um todo. É muito importante porque as pessoas saem da zona de conforto, né? A corrida vem ganhando um conhecimento muito grande aqui no país, na cidade. Então muita gente que não corria agora começa a correr porque uma pessoa vai puxando a outra. E de diferentes idades, não importa a idade, tu vê criança, tu vê idoso, então assim, é muito importante para todos nós. Para os participantes, o momento foi de reencontro e oportunidade. Mais do que uma competição, a corrida se transformou em um espaço de convivência, saúde e celebração. É uma corrida muito boa, muito bem organizada. Aí eu pude participar, pude rever os amigos, né? Os amigos de corrida, pude prestigiar um evento que é um evento maravilhoso. Além do esporte e da solidariedade com doação de alimentos na retirada dos kits, a programação teve clima de festa. Após a corrida, o público ainda curtiu um show de pagode do grupo Forma Certa, fechando as comemorações do Dia do Trabalho em tom de celebração. Agora, trocando de assunto, a Polícia Federal prendeu um motorista em flagrante, transportando cerca de 235 quilos de drogas na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no sul fluminense. A apreensão aconteceu durante uma operação de fiscalização realizada na madrugada de sexta-feira, dia 1º de maio. Segundo a Polícia Federal, a abordagem aconteceu por volta das 2 horas da manhã, em uma barreira montada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com foco no combate à entrada de armas e drogas no estado. O caminhão vinha de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e transportava, oficialmente, uma carga de gesso. Durante a fiscalização, os agentes identificaram caixas de papelão que destoavam do restante do material. Ao verificar o conteúdo, foram encontrados 209 quilos de cocaína e 26 quilos de haxixe, totalizando 235 quilos de entorpecentes. Por essa razão, o motorista foi preso em flagrante. Também foram apreendidos o caminhão utilizado no transporte e aparelhos celulares. De acordo com as investigações preliminares, a droga seria distribuída em comunidades do estado do Rio de Janeiro sob influência de organizações criminosas. O preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante. E ainda no assunto da criminalidade, um levantamento aponta a dimensão da violência doméstica no Rio de Janeiro. Em 10 anos, o Estado acumulou mais de 850 mil processos relacionados a esse tipo de crime. O volume coloca o Rio como o segundo com maior número de ações no país. Entre 2016 e 2026, foram registrados 853.845 processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado. O número representa 13,2% de todas as ações desse tipo no Brasil. O volume coloca o Rio de Janeiro como o segundo estado com maior número absoluto de processos, atrás apenas de São Paulo. Em termos proporcionais, o estado registra 4.879 processos por cada 100 mil habitantes. Índice que evidencia não apenas a incidência da violência, mas também a capacidade institucional de registro e judicialização dos casos. Outro dado relevante diz respeito às medidas protetivas de urgência, que é o principal instrumento previsto na Lei Maria da Penha para interromper situações de risco. No período analisado, o Rio de Janeiro contabilizou 454.340 medidas protetivas, o que representa 13,3% do total nacional, indicando que mais da metade dos processos no estado envolve pedidos emergenciais de proteção à vítima. O levantamento também aponta diferenças na forma como os casos são tratados. Apenas 4,1% dos processos no Rio tramitam em segredo de justiça. O percentual é bem menor do que em outros estados, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o sigilo ultrapassa 90%. Além disso, a pesquisa mostra que o fenômeno da violência doméstica não pode ser analisado apenas pelo volume de processos. Isso porque os dados refletem também o acesso à justiça e a disposição das vítimas em denunciar.
Estimativas indicam que menos de 10% dos episódios de violência chegam ao sistema judicial, o que sugere que os números reais podem ser significativamente maiores. No cenário nacional, o Brasil acumulou 6.470.000 processos em 10 anos, com crescimento de 64% entre 2016 e 2025. O avanço, segundo os especialistas, pode refletir tanto o aumento da violência quanto a ampliação dos canais de denúncia e da estrutura judicial. Vale destacar que o levantamento é de um estudo inédito da Predictus, que é uma empresa especializada em dados judiciais. E agora falando sobre educação, a Prefeitura de Petrópolis iniciou agora no começo do mês de maio a atualização do treinamento da Lei de Lucas, voltado aos profissionais da rede municipal de ensino. A formação acontece em parceria com a Estácio e atende à exigência de capacitação anual e noções básicas de primeiros socorros para equipes da educação. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Jonathan Joras, que vai contar mais pra gente sobre o assunto. Boa tarde, Jonathan. Então, conta pra gente como é que serve para que serve essa capacitação e mais sobre esse assunto. Oi, Toledo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, na verdade, Toledo, essa ação da Prefeitura, ela começou hoje, né? Começou nessa segunda-feira, dia 4 de maio, e ela começou às 8 horas da manhã e terminou agora há pouco, por volta de meio-dia, na Estácio, né? Ao todo, 120 profissionais participaram dessa fase, dessa formação aí, que você já citou, que é uma atualização de treinamento voltado para a Lei Lucas, né, que é algo muito importante. A gente sabe que, inclusive, teve um caso recente aqui no município de Petrópolis sobre essa preparação, sobre, na verdade, né, os profissionais de educação e as pessoas que trabalham nessas unidades, elas estarem preparadas para caso aconteça alguma coisa, alguma criança engasgar, algo desse tipo, né? Então, é muito importante que os profissionais estejam sempre preparados para situações assim, né? A gente sabe que durante o período de infância, né, acaba sendo muito comum, né? Enfim, então, não só na infância, né? É comum na vida toda, né? Mas ainda mais na infância, né? Enfim, como eu falei, nesse primeiro encontro, dessa atualização, né, do método aconteceu hoje na Estácio, aqui na cidade de Petrópolis, e essa atualização ela é destinada, nesse primeiro momento, pelo menos, aos profissionais que atuam nos Centros de Educação Infantis, os 6, né, aqui do município de Petrópolis. E esses 6 é o Oswaldo Cruz, a Sementeira, o Vila São José, a Aldeia da Criança, Giuseppe, Maria Tereza Kling do Vale e Casa da Solidariedade. Enfim, o prefeito Ingo Rames, ele ressaltou que o ensino, né, a parte da educação, ela também passa pela preparação das equipes, né, como eu falei. É de fato muito importante esses profissionais estarem sempre atualizados e preparados para urgências e emergências do tipo. Já a secretária de Educação, né, Poliana Ferrares, falou que a atualização anual é uma medida importante para manter também os profissionais sempre preparados. E essa preparação, essa atualização por parte dos profissionais, ela faz parte de uma medida que todas as escolas municipais têm que adotar. Então, essa é a primeira fase aí dessa atualização. Certamente, a Prefeitura de Petrópolis ainda vai divulgar as outras fases, e para que todos os profissionais aqui da rede municipal estejam atualizados sobre aí os métodos das Lei Lucas. Mas por hoje é isso, Toledo, volto com você. Perfeito, Jonathan. Como você mesmo ressaltou, é uma capacitação muito importante para esses profissionais, principalmente nos casos de urgência relacionados a essas crianças da rede municipal de ensino daqui de Petrópolis. Jonathan, novamente, muito obrigado pelas suas informações. E você vai ver a seguir. População brasileira cresce em ritmo menor e está envelhecendo. Domicílios alugados crescem mais de 50% no Brasil. Cadeiras de rodas nas instituições de ensino de Petrópolis passam a ser obrigatórias. Prefeitura e INSS levam atendimento a terminais rodoviários em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a população brasileira está envelhecendo e cresce em ritmo cada vez menor. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2025, divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Confira. No ano passado, o Brasil chegou a 212 milhões e 700 mil habitantes, com um crescimento de 0,4% em relação a 2024. Desde 2013, o ritmo de crescimento vem desacelerando no país. Há um sinal claro do envelhecimento populacional e os homens que, ao longo da história, têm uma mortalidade maior, tem diminuído essa mortalidade. A pesquisa mostra uma redução da população mais jovem. O número de pessoas com menos de 30 anos caiu de 98 milhões e 200 mil em 2012 para 88 milhões em 2025. Já a população com 30 anos ou mais passou a ser maioria, representando 58,6%. Entre os idosos, o crescimento também chama a atenção. A população com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 17,6% desde 2012. A participação de pessoas com 65 anos ou mais já chega a 11,6% da população. A população mais jovem masculina tem permanecido em níveis percentuais similares ao das mulheres, o que em 2012 era até os 15 anos de idade, os homens eram maiorias ou o mesmo percentual. Agora esse percentual já está indo lá para o grupo etário de 25 a 29 anos. Além disso, de 2012 a 2025, o percentual da população que se declarava de cor ou raça branca caiu 3,8 pontos percentuais, passando de 46,4% em 2012 para 42,6% em 2025. A participação da população de cor ou raça preta cresceu de 7,4% em 2012 para 10,4% em 2025. Já a população declarada de cor ou raça parda registrou pouca variação em relação a 2012, 45,5% para 45,8%. Com relação à cor ou raça, os brasileiros têm se identificado mais como pretos ou pardos, ou seja, o percentual da população que se declara como branca, mais um ano apresentou uma redução.
E o número de domicílios no Brasil cresceu quase 19% desde 2016, segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE na última sexta-feira. O destaque foi o aumento dos imóveis alugados, que avançaram mais de 50% no período e indicam uma mudança no perfil de moradia dos brasileiros. O total de domicílios particulares permanentes passou de 66.700.000 para 79.300.000 entre 2016 e 2025. Nesse período, os imóveis alugados saltaram de 12.200.000 para 18.900.000, um crescimento de 54,1%. Já os domicílios próprios, ainda em pagamento, cresceram 31,2%, enquanto os imóveis já quitados tiveram alta de 7,3%. Além disso, quase um quarto dos domicílios brasileiros são alugados, enquanto a proporção de imóveis próprios pagos vem caindo e chegou a 60,2% em 2025. Com relação ao aumento de domicílios que são alugados, o próprio já pago de algum morador diminuiu cerca de 6 pontos percentuais desde o início da série, ao passo que o percentual de apartamentos de domicílios alugados aumentou significativamente. A pesquisa também mostra que a maioria dos domicílios no país ainda são casas, representando 82,7%, enquanto os apartamentos somam 17,1%. Mesmo assim, o número de apartamentos cresceu mais, com alta de 48,7% contra 14,2% das casas. A PNAD ainda mostra que o percentual de domicílios que são casas ele vem diminuindo ao longo dos anos, dando lugar a apartamentos, ou seja, há mais famílias vivendo em apartamentos no Brasil desde 2012. Em relação ao acesso à água, 86,1% dos domicílios têm rede geral de abastecimento, com diferenças entre as regiões. No Sudeste, o índice chega a 92,4%, enquanto no Norte é de 60,9%. Nas áreas urbanas, 93,1% dos domicílios têm acesso à rede, mas nas áreas rurais, esse número cai para 31,7%. O crescimento do número de domicílios nessa região é acompanhado pela expansão do provimento desses serviços públicos como a rede de água. O levantamento também aponta avanços no esgotamento sanitário. Entre 2019 e 2025, a proporção de domicílios com rede coletora subiu de 68,1% para 71,4%. Além disso, quase todos os domicílios do país já possuem banheiro de uso exclusivo. Nas áreas urbanas, esse índice chega a 99,5%, mas nas áreas rurais fica em 90,3%. E em zonas rurais do Brasil, esse percentual pode chegar a 9%, e em outras regiões, como na região sul, esse percentual já chega ali a um pouco mais de 40%, mostrando que mesmo em regiões mais afastadas, as grandes regiões elas apresentam muitas diferenças. Outro dado que chama atenção é o destino do lixo. Em 2025, 86,9% dos domicílios contavam com coleta direta, mas cerca de 4.800.000 residências ainda realizam queimada na própria propriedade. Na região sudeste, a coleta direta de lixo ela ultrapassa os 90%, mas regiões como a Nordeste, esse percentual fica no entorno dos 70%, 74%. Já o acesso à energia elétrica está praticamente universalizado no país. Em 2025, 99,8% dos domicílios contavam com eletricidade, índice que se mantém estável desde 2019. Quando observamos, então, todo o país, o percentual de domicílios que não tem acesso nem a rede geral ou alguma fonte alternativa de energia elétrica é muito baixo, beirando os 0,2%. Entre os bens presentes nas casas, a geladeira está em 98,4% dos domicílios. Já a máquina de lavar roupa aparece em 72,1%, com crescimento consistente desde 2016. A pesquisa também mostra que 49,1% dos domicílios possuem carro, 26,2% têm motocicleta e 13,5% possuem os dois.
Agora é lei em Petrópolis. Todas as instituições de ensino públicas e privadas do município deverão disponibilizar cadeiras de rodas para uso de estudantes, visitantes e funcionários com mobilidade reduzida, garantindo mais autonomia, segurança e dignidade. A determinação acontece com a criação da Lei número 9.242, de autoria do vereador Tiago Leite. A lei determina que escolas, creches, faculdades, universidades e cursos profissionalizantes disponibilizem cadeiras de rodas para uso interno, permitindo o deslocamento de pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção ou que estejam temporariamente impossibilitadas de caminhar. O texto também amplia o conceito de público beneficiado, incluindo idosos, pessoas com deficiência permanente ou temporária e qualquer indivíduo que, por questões de saúde, tenha limitação para se locomover por longas distâncias. A medida busca garantir que todos tenham condições adequadas de acesso e a permanência no ambiente escolar. Além da disponibilização dos equipamentos, a legislação prevê que as cadeiras de rodas estejam posicionadas em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas principais, estacionamentos e áreas de circulação interna. Também será obrigatória a instalação de placas informativas indicando onde os equipamentos estão disponíveis, garantindo assim mais transparência e agilidade no atendimento. Outro ponto importante é a exigência de adequação das estruturas físicas das instituições, como a eliminação de barreiras e a criação de condições adequadas para a circulação segura das cadeiras de roda, em conformidade com a legislação federal de acessibilidade. A lei reforça ainda que a responsabilidade das instituições vai além da inclusão, envolvendo também questões de segurança e atendimento emergencial. E agora, trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis e o INSS vão promover atendimento gratuito à população em terminais nesta semana, com serviços voltados à assistência social e à previdência. Confira. Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, as equipes estarão no terminal de Itaipava. Já na terça-feira, dia 5, o atendimento acontece em Correias. O serviço será realizado das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, de forma gratuita e sem necessidade de agendamento prévio. A ação é uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou de horário. Durante o atendimento, equipes da Secretaria de Assistência Social vão realizar a atualização do Cadastro Único, o CadÚnico, a emissão de declaração para solicitação de tarifa social e também orientações sobre benefícios sociais. Já o INSS vai disponibilizar o Programa de Educação Previdenciária com atendimento a segurados e orientações sobre benefícios, além de consultas de histórico de pagamento, consignações e extrato previdenciário. A iniciativa já foi realizada nos terminais do Centro e do Itamaraty, com grande procura, e agora será levada para os distritos, ampliando o alcance dos serviços. Vamos agora para um rápido intervalo, você vai ver a seguir. Desemprego no primeiro trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período. O Estado do Rio gera 23.900 postos de trabalho formal em março de 2026. Multas a empresas que descumprirem reforma tributária começam em 2027. Central de Regulação do SAMU 192 na capital recebe quase 2.000 ligações por dia. O Correio Petropolitano na TV primeira edição volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã,
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. O Palácio Quitandinha, um dos principais cartões postais da cidade de Petrópolis, voltou a ser debate sobre turismo e mobilidade urbana. Isso porque a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis formalizou um pedido para a CPTrans para a transferência do ponto de descarga de caminhões cegonha do local. Os caminhões cegonha atualmente operam nos acessos do Palácio Quitandinha. A proposta da CDL Petrópolis é que essa operação passe a ser realizada na Rua Getúlio Vargas, no fundo do ponto turístico. O objetivo é preservar a imagem da área frontal, considerado o principal espaço de circulação de moradores e turistas. Este tema foi encaminhado por meio de ofício para o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, com cópia para a Secretaria de Turismo, Centro Cultural Sesc Quitandinha e para o Petrópolis Convention and Visitors Bureau. De acordo com o presidente da CDL, Cláudio Mohamed, esta iniciativa conta com o apoio de entidades ligadas ao turismo e do setor produtivo. Isso vai reduzir todo o impacto que é causado, aos carros que ali circulam e também aos pedestres. E também vai trazer mais conforto e segurança a todos os turistas que ali chegam para visitar um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. A entidade ressaltou também a importância da coordenação entre os diferentes órgãos envolvidos. Segundo a CDL, a expectativa é que a CPTrans lidere o processo, articulando a mudança junto às concessionárias de veículos instaladas no entorno do Quitandinha. E agora, voltando a falar de economia aqui no nosso jornal, a taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano ficou em 6,1%. O indicador fica acima do registrado no quarto trimestre de 2025, porém, é a menor taxa de desocupação para um primeiro trimestre desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Nos 3 primeiros meses do ano passado, o desemprego tinha marcado 7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde o trimestre encerrado em maio de 2025, a taxa de desemprego não ultrapassava 6%. No trimestre móvel encerrado em fevereiro de 2026, a taxa de desocupação foi de 5,81%. Ela representa um aumento, frente ao trimestre anterior, ou seja, ao quarto trimestre de 2025, mas ainda assim mantém-se inferior à taxa que foi registrada há um ano atrás, ou seja, no primeiro trimestre de 2025.
O primeiro trimestre de 2026 terminou com 6.600.000 pessoas em busca de emprego. É a chamada população desocupada. O contingente é 19,6% superior ao do quarto trimestre de 2025. Porém, fica 13% a menos que o primeiro trimestre de 2025. De todos os 10 agrupamentos de atividades apuradas pelo IBGE, nenhum apresentou crescimento de ocupados e 3 tiveram queda. O crescimento da desocupação nesse trimestre especificamente, ele foi relacionado à perda, de trabalhadores no comércio, no segmento de educação e saúde e também a queda do número de trabalhadores nos serviços domésticos. Apesar da taxa de desocupação ter aumentado no primeiro trimestre de 2025 em relação ao último trimestre de 2026, o Brasil vivenciou uma redução da informalidade. No trimestre encerrado em março, a taxa de informalidade foi de 37,3% da população ocupada. Ela ocorreu principalmente entre os empregados sem carteira assinada, e trabalhadores por conta própria sem CNPJ, Então, trabalhadores essencialmente informais. A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria. E ainda nesse assunto, o estado do Rio de Janeiro registrou a criação de 23.914 postos de trabalho com carteira assinada em março de 2026, segundo dados do novo CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado coloca o Rio como o terceiro estado que mais gerou empregos no país no período. O número representa um crescimento de 101% em relação ao mês anterior, além de uma alta de 76,7% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Entre os municípios que mais criaram vagas estão o Rio de Janeiro, com 7.422 novos postos, seguido por Niterói, com 1.202, Itaboraí, com 965, Macaé, com 790 e Nova Iguaçu, com 641. Além disso, 4 dos 5 setores da economia apresentaram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para o setor de serviços, responsável por 11.714 vagas, além da construção, com 1.533, e da indústria, com 109 novos postos. De acordo com o levantamento, as mulheres ocuparam 68% das vagas geradas, enquanto os homens ficaram com 32%. Entre as faixas etárias, os jovens entre 18 e 24 anos lideram o preenchimento dos postos de trabalho. Em relação à escolaridade, a maior parte das vagas foi ocupada por pessoas com ensino médio completo. E as empresas que ainda não se adaptaram à reforma tributária só vão começar a ser multadas em 2027. Segundo a Receita Federal, quase metade das notas fiscais emitidas no Brasil ainda não segue as novas exigências da reforma, com 45% dos documentos fora do padrão exigido para o novo sistema de tributos que começa a valer no próximo ano. Atualmente, 55% das notas já incluem corretamente as informações sobre os novos impostos, o que representa cerca de 12.500.000 empresas adaptadas às novas regras. Na última quinta-feira, dia 30, o Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor do IBS publicaram os regulamentos da reforma tributária sobre o consumo, dando início a um período de adaptação. Nos próximos 3 meses, as empresas que não estiverem cumprindo as regras poderão ser notificadas. No entanto, as multas só começam a ser aplicadas em 2027. As micro e pequenas empresas do Simples Nacional, além dos microempreendedores individuais, estão dispensados dessa obrigação neste momento. O principal desafio está nas notas fiscais de serviços, que dependem da adaptação dos sistemas das prefeituras, que atualmente cobram um imposto sobre os serviços, que vai deixar de existir com a reforma tributária. Hoje, apenas 3,78% dessas notas já seguem o novo padrão.
As notas de produtos controladas pelos estados que arrecadam o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços representam a maior parte dos documentos adequados. Desde janeiro, as empresas podem discriminar nas notas fiscais. A partir de agosto, no entanto, essas informações passam a ser obrigatórias nos documentos. Segundo o governo, os dados incluídos nos documentos vão permitir o cálculo da alíquota ideal dos novos tributos, ou seja, o percentual que manterá a arrecadação no mesmo nível atual. Trocando novamente de assunto, quando uma emergência acontece, o número 192 é a principal porta de entrada para o atendimento rápido na capital do Rio de Janeiro. Por trás da ligação, uma central de regulação organiza e prioriza cada chamado, com média de quase 2.000 ligações por dia. Confira. Ao discaro 192, o primeiro atendimento é feito por um técnico auxiliar de regulação médica. Esse profissional acolhe a ligação, coleta as informações essenciais, identifica a localização do paciente e encaminha o caso para o médico regulador. As informações concisas ali são de grande importância, pois nós temos na nossa cidade do Rio de Janeiro muitas ruas com nomes iguais, ruas com letras, que isso dificulta a chegada da ambulância no menor tempo possível. Com isso, é importante sempre, ao ligar, ter como referência uma farmácia, um supermercado, uma rodoviária. Após o atendimento inicial, a ligação é transferida para um médico regulador, que avalia a gravidade do caso ainda por telefone. É esse profissional que define a conduta, que pode ser desde orientações ao paciente até o envio de ambulâncias. O processo segue protocolos do Ministério da Saúde e busca garantir o uso eficiente dos recursos. Em casos menos graves, o paciente pode ser orientado a procurar uma unidade de saúde. Já em situações críticas, são enviadas ambulâncias com suporte intensivo, semelhantes a uma UTI móvel ou motolâncias que chegam mais rápido ao local. É muito importante você entender o que o médico está te perguntando, ter calma e ter orientações precisas. Por isso que às vezes um parente está muito nervoso, muito ansioso, muito tenso. Na cena, procura alguém que esteja um pouco mais calmo para poder ter essa troca com o nosso regulador médico, para que ele entenda melhor o quadro e a gente consiga empenhar o melhor recurso. A última etapa do atendimento passa pelo radiooperador, que utiliza o georreferenciamento para localizar as equipes mais próximas. As informações são repassadas para ambulâncias e motolâncias, distribuídas em 40 bases descentralizadas na capital. A motolância faz parte de todo esse processo. A gente mora numa cidade muito grande, a gente tem uma cidade com uma geografia totalmente diferente e um trânsito às vezes muito intenso. Qual é a finalidade da motolância? A gente tem agilidade e celeridade para chegar ao local. A moto chega antes da viatura e consegue estabelecer um primeiro contato com a vítima e iniciar os primeiros socorros. Além de definir o envio das equipes, a central de regulação também decide o destino do paciente. A escolha do hospital leva em conta a gravidade do caso, a especialidade necessária e a disponibilidade de leito. Essa organização evita a sobrecarga das unidades de saúde e reduz o tempo de espera por atendimento adequado. Porque tem, às vezes, pessoas que querem só uma orientação, um esclarecimento. Então, nem todas as ligações, às vezes, geram envio de uma ambulância. Se você ligar para cá por engano e for um quadro que a gente não atenda, a gente consegue transferir a sua ligação automaticamente. O senhor não precisa desligar e ligar novamente. Mesmo atuando nos bastidores, a central de regulação do SAMU é essencial para salvar vidas todos os dias, tomando decisões em poucos minutos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. E você vai ver no próximo bloco. Montanhismo em Petrópolis é alternativa ao turismo do centro histórico. Motoristas têm prazo para regularizar multas de pedágio eletrônico. A ANP regulamenta cálculo para importação do gás liquefeito de petróleo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo.
Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Motoristas que foram multados por evasão em pedágios eletrônicos devem ficar atentos ao prazo de regularização. O governo federal suspendeu cerca de 3.400.000 multas, mas a situação não é automática e exige a ação direta dos condutores. Confira. O prazo para regularizar a situação é de 200 dias, com limite até 16 de novembro. Após essa data, quem não resolver as pendências pode voltar a ser autuado. O primeiro passo é quitar os pedágios em aberto. O pagamento pode ser feito pelos sites das concessionárias ou em pontos presenciais, já que as empresas são obrigadas a oferecer diferentes formas de pagamento. Cada infração deve ser tratada individualmente. Mesmo que algumas concessionárias permitam agrupar cobranças, as multas são registradas separadamente e podem gerar penalidades distintas. Depois de pagar o pedágio, o motorista deve procurar o órgão responsável pela autuação para recorrer. Em rodovias federais, o processo é feito junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já nas estradas estaduais, a responsabilidade é dos Detrans. Quem ainda não pagou a multa precisa aguardar a baixa dos pontos na carteira. O aplicativo da CNH Digital pode ser usado para acompanhar essa atualização. Nos casos em que a multa já foi paga, o condutor tem direito a pedir o reembolso. A solicitação deve ser feita junto ao órgão responsável, como o portal gov.br ou nos canais dos Detrans e secretarias estaduais. É fundamental apresentar comprovantes de pagamento, como documentos bancários ou guias quitadas. Esses registros podem ser enviados de forma digital ou entregues presencialmente, conforme as exigências de cada órgão. Após o pedido, o motorista deve acompanhar o processo, guardando protocolos e ficando atento a possíveis solicitações de documentos complementares. Petrópolis é muito conhecida pelo turismo no centro histórico, principalmente pelo fato de ter o título de cidade imperial. Mas o turismo em Petrópolis não se prende apenas à história, mas também ao montanhismo. O município, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, é repleto de atrativos naturais em distritos mais distantes do centro.
Petrópolis é reconhecida como a capital estadual das unidades de conservação. A cidade se consolida como um dos principais destinos para a prática de montanhismo no estado do Rio de Janeiro. Com uma forte presença de áreas protegidas e rica biodiversidade, e somando mais de 100 trilhas e 500 vias de escalada, Petrópolis reúne características que favorecem o desenvolvimento de atividades físicas em ambiente rural. De acordo com o Guia de Turismo e Atrativos Naturais, Lucas Lourenço, o turismo em trilhas é importante por conta das pessoas que moram em bairros e distritos mais distantes do centro. Aqui no centro da cidade a gente vê muito turismo do museu, da catedral, das lojas, da Rua Tereza, da Rua 16 de Março. E no turismo de trilha você pega o pessoal que vive mais lá pro lado do Caxambu, do Bonfim, de Secretário. Para Lucas Lourenço, o turismo em atrativos naturais contribui com a economia desses bairros, através de alimentação, comércio e com a ocupação hoteleira. Apesar disso, muitas pessoas têm receio de realizar as trilhas, visto que o montanhismo leva tempo de preparação e costume. Por isso, a importância de começar por trilhas consideradas mais fáceis e leves. Então, quanto mais você for, mais acostumado você fica e menos sofrido fica, porque o montanhismo, além de você pegar aqueles lindos visuais, ele é um pouco sofrido justamente pelos morros que você tem que subir, né? Pela forte presença do turismo em atrativos naturais em Petrópolis, a cidade conta com a abertura da temporada de montanhismo, a ATM, que reforça a conexão entre o esporte e a natureza. A ATM integra o calendário municipal de eventos voltados para o setor e tem como objetivo valorizar a cultura de montanhismo. A corrida e o montanhismo estão conectados, já que muitos corredores de asfalto migram para a corrida de trilha. No entanto, existem diferenças relevantes na prática do esporte. O principal é o terreno. A corrida de rua você tem um terreno todo plano, todo asfaltado, todo lisinho. E a de trilha você tem um terreno todo irregular, acidentado, com pedras, com travessias de rios, com altos degraus, com subidas íngremes, descidas íngremes. De acordo com Lucas Lourenço, o ideal é se adaptar durante os treinos. Antes de correr em trilhas de fato, é importante se acostumar através da caminhada. Fazer o máximo que você conseguir de trilhas possíveis caminhando e aos poucos você iniciando correndo para você já estar com o terreno um pouco mais gravado na sua cabeça. Segundo o Guia de Turismo, os passeios mais procurados pelos visitantes são a travessia Petrópolis-Teresópolis, o Morro do Açu e os Portais de Hércules. Já os petropolitanos procuram por cachoeiras e também pelo Açu. Mas basicamente o turismo de fora eles vêm procurando a travessia Petrópolis-Teresópolis porque é uma travessia conhecida não só no Brasil, mas no mundo todo. Então atende o turismo do Brasil todo e do mundo todo também. Muita gente da França, muita gente dos Estados Unidos, da Espanha, vem para fazer a travessia. É possível entrar em contato com o guia pelo Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp no DDD 24 999 72 3349. Vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, a gente está passando agora por um tempo um pouquinho mais frio, principalmente aqui em Petrópolis, mas também agora agora que está começando a semana, é esperado uma tendência de umas temperaturas um pouco mais altas aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mas olha, a gente começa a nossa previsão do tempo, como já é de costume, em Nova Friburgo. Para esta terça-feira, é esperado um dia de sol com muitas nuvens e com pancadas de chuva à tarde. À noite, a previsão de nevoeiro, o famoso russo. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, amanhã vai ser mais quente do que hoje. A previsão é de sol o dia todo, mas com nuvens pela manhã. À noite, bem parecido com Nova Friburgo, com nevoeiro. Em relação aos termômetros, variam entre 15 e 25 graus.
Já na cidade imperial, não há previsão de chuva. Em Petrópolis, o dia vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, a previsão para Paraíba do Sul e Três Rios é bem parecida. Em Paraíba do Sul, a previsão para terça-feira é de tempo ensolarado e noite de céu limpo. As temperaturas, como já de costume, vão estar mais elevadas comparadas à região serrana. Os termômetros variam entre 17 e 27 graus. Em Três Rios, o dia vai ser de sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde. À noite vai ser de céu limpo. E as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a Mariana está de volta. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.